O programa Mercado e Ação está de volta, lembrando que nós temos a reprise aos sábados pela manhã, às 8 horas, e também pela internet. Você pode nos assistir no site www.poatv.net. Agora estamos recebendo o Dr. Maurício Fernandes, advogado, especialista, mestre e professor em Direito Ambiental. Tá certo? Tá certo. Então, tá bom. Por enquanto está certo. A nossa proposta hoje é discutir uma ação que o Ministério Público move contra a FEPAM e contra o Estado, em cima da Secretaria de Segurança Pública, no que tange a duas reservas ambientais. Não é reserva ambiental, é área de preservação ambiental. Esse é o nome correto, né, Maurício? A gente pode falar, Luiz, a reserva como um gênero, né? É um nome adequado, até que a legislação trata a unidade de conservação. Para todo mundo entender, reserva ambiental, e aí tem várias categorias. E no caso ali de Viamão são duas categorias, e essa ação é movida então contra o Estado pelo Ministério Público. São duas as ações que tem, né? Elas pegam basicamente Porto Alegre, Viamão, Glorinha, Santo Antônio da Patrulha, Gravataí, Alvorada, Cachoeirinha, Rolante, Taquara, Novo Hamburgo e Capivari do Sul. É meio grande essa área, né? É uma área bem razoável, onde, em função da omissão do Estado de mais de 10 anos, em não regrar as atividades que pode acontecer nessa grande reserva ambiental, o Ministério Público postulou e a Justiça acolheu o pedido do Ministério Público, proibindo, Luiz, absolutamente proibindo qualquer concessão de licença ambiental nesses municípios que citaste. Não pega todo o município, à exceção de Glorinha. Glorinha está todo ele proibido de qualquer instalação de empresa em Glorinha ou qualquer dessa área está proibida. Está proibido. GM, se quiser ampliar, não pode. Não tem chance. Não tem chance. Por quê? Porque essa reserva ambiental, e quando a gente fala reserva ambiental, a gente pensa em algo assim totalmente preservado. Tá? Ela se chama APA do Banhado Grande. A APA é a abreviação de Área de Proteção Ambiental. E esse espaço, ele é um espaço, inclusive, urbano. A APA é uma das 8 categorias de reservas onde pode a atividade humana, não é que é proibido. Nós temos algumas atividades onde só cientista entra, onde há uma preservação total. Não é o caso da APA, tanto que ela pega 4 municípios. A GM, a Freeway, a RS40, tudo está dentro dessa APA. A Brahma, por exemplo... A restrição é porque o Estado falhou em não regulamentar. Não regulamentou. Essas áreas, essas reservas ambientais, elas exigem um documento chamado Plano de Manejo. E esse plano de manejo é um documento que ele tem determinados critérios e ele tem que ser aprovado. Qual é a função do plano de manejo? Compatibilizar o mercado, o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. Então, por exemplo, pode sim haver uma mineração de areia dentro da APA, por exemplo. Desde que esteja no plano de manejo que pode, exatamente, autorizado. Porque o plano de manejo é um estudo que é feito previamente à sua aprovação, sim, que diz o seguinte: essa atividade não prejudica. A grande discussão que gerou essa ação, uma das grandes discussões, foi a tentativa de exploração de carvão mineral dentro da APA. Então se entende que o carvão ele é muito nocivo ao ambiente, comprometeria os recursos ambientais dessa APA. Esse plano de manejo, ele existe, não foi aprovado ou ele não foi começado? Em que ponto está isso? Ele está em análise dentro da Secretaria. Ele já foi construído, vamos dizer assim. O fato é que ele ainda não existe juridicamente. Tá? Na verdade, não se tem uma publicação. Qual é o tempo estimado para que isso possa ocorrer? O Estado ele já deveria ter feito isso há no mínimo 7 anos. É por lei ou decreto? Pode ser por decreto. Pode ser por decreto. Pode ser por decreto, mas ele no mínimo há uns 7 anos ele já deveria existir. E o fato de não haver esse regramento, o plano de manejo, foi considerado pelo Judiciário uma falta grave do Estado, cuja sanção, cuja consequência foi o quê? Foi assim, bom, se o Estado não definiu o que pode e o que não pode acontecer
nessa grande área da nossa região metropolitana, a área mais populosa do estado, então não se libera nada, até que esse plano de manejo seja publicado. Nós já dependemos totalmente da agricultura. A incipiente indústria que poderia estar se instalando ou se solidificando na região metropolitana, por uma falha do Estado, está totalmente prejudicada. Não só a indústria. Por quê? Porque tem setores da agricultura que também precisam de licença ambiental. Por exemplo, nessa área de Viamão, ali pega Capivari, tem muito arroz. O arroz irrigado, ele precisa de licença ambiental. E as licenças estão proibidas também. Se alguém quiser construir um poço artesiano na sua propriedade, precisa de licença ambiental, uma licença de uma outorga? Uma outorga. Aí não é dentro da FEPAM, é um outro tipo de licença. Também é na Secretaria do Meio Ambiente, mas não está afetado. Mas a captação de água para arroz, que é uma captação geralmente de rios, precisa de licença ambiental. E essa licença, então... Tem o banhado dos Pachecos também, que é uma reserva. E essa é apenas... Essa é em Viamão, né? São 2.500 hectares. E essa só cientista pode entrar. Isso acontece já hoje? Sim, o Refúgio da Vida Silvestre, Banhado dos Pachecos, fica próximo ali ao pedágio da RS-140, um pouco antes de Águas Claras, e ali é uma área totalmente preservada que é dentro da APA. Ela é dentro da APA. Então a APA serve quase que como uma zona de amortecimento para proteger essa área. É o único local no estado. Essa está regulamentada, tem o seu plano? Também não. Também não? Também não. Mesmo sendo uma área onde tem jacaré de papo amarelo, onde é o único lugar no Rio Grande do Sul que tem o cervo do Pantanal, que já saiu até no Globo Repórter, ali também o estado não fez o plano de manejo, infelizmente. Por que o estado não fez? Tem explicação? Eu acredito que não tem justificativa, lamentavelmente. Por quê? Porque essas reservas elas têm mais de 10 anos já. Então, 10 anos é o tempo suficiente. A legislação fala no máximo em 5. Então, já mais que dobrou o prazo. Uma é de 98 e outra de 2002. Exatamente. Já ultrapassou longe. Longe. Em termos de impacto econômico? É colossal. Colossal. É algo assim que não se tem noção do impacto disso. Sem dúvida nenhuma, se essa decisão ela foi consolidada agora em julho de 2014, ela criou uma situação, digo, sem precedentes no estado. O que nós temos aí é um congelamento da área mais populosa do Rio Grande do Sul, na região metropolitana, onde muitos, centenas, talvez milhares de empreendimentos vão ter que fechar as portas. E aqueles empreendimentos que têm a licença ambiental válida, vigente? A decisão não proibiu, não mandou fechar a empresa. O que acontece é que, se o empreendimento ele for pedir uma nova licença, ele não vai ganhar. Se qualquer empreendedor for ampliar a empresa, como é a ampliação da GM, que já se disse há bastante tempo, não vai conseguir. Se for inaugurar um novo empreendimento, como a gente tem clientes que está nessa situação, que a obra já está pronta, já tem um investimento muito vultuoso e não recebe a licença. As licenças iniciais ambientais foram concedidas, mas não a última de operação. Não a última, porque a licença, bem colocado, Luiz, ela tem 3 fases. Uma fase prévia, uma fase de instalação e uma fase de operação. Então, quem tem a prévia e a de instalação não vai conseguir a licença de operação, que é a que efetivamente possibilita... Permite a atividade. Permite a atividade. As licenças vigentes, elas têm um prazo para serem renovadas, um prazo para o pedido da renovação, que, se não me falha a memória, são pelo menos 120 dias antes, quando ela fica automaticamente prorrogada. Se o empreendedor pedir a licença com 119 dias, dançou? Nós temos clientes nesse caso, inclusive. Então, por equívocos, enfim, acontece, foi pedido não respeitando esse prazo de 120 dias. Ou seja, como bem colocaste, o pedido de renovação, quando ele é anterior a 120 dias, ele vai prorrogar automaticamente a atual licença até o momento em
que o órgão ambiental se manifestar. Se pedir com 119, 118 e assim vai, deixa de ser uma renovação. E aí, quando aquela licença vence, tem que fechar. Nós temos casos assim, e aqueles clientes que estão já, né, que nós temos orientado no escritório, que já estão com tudo pronto e não receberam a licença, não seria o caso de renovação, o caso do empreendimento novo, sim, a gente tem orientado de entrar com perdas e danos contra o Estado por absoluta omissão, que já faz mais de 7 anos que deveria ser feito. Essa seria a minha última pergunta. O que o empreendedor, se sentindo lesado, pode, deve ou tem para fazer? Lamentavelmente, o órgão ambiental do Estado ele está sobrecarregado. Há um desequilíbrio entre investimentos no órgão ambiental e a demanda do Estado. Então, não adianta o governo se preocupar em trazer investimentos se ele não equipa o órgão ambiental. O órgão ambiental é necessário para a liberação desses investimentos. Então, o governador vai no exterior, traz uma grande montadora, a montadora vai se instalar no Rio Grande do Sul, como aconteceu em Santa Maria, com uma empresa de blindados, e aí a licença ambiental não sai. Por quê? Porque o órgão ambiental não tem uma estrutura para essa demanda. Então, o que existe, né, é uma necessidade de investimento no órgão ambiental, mas nós temos orientado já, porque efetivamente a paciência de muitos empreendedores já se esgotou, nós temos orientado sim a entrar com perdas e danos. Por quê? Porque cada um tem que fazer a sua parte no processo. E o Estado, muitas vezes, demora. Nós temos casos, por exemplo, de levar 5 anos para uma análise de uma LO. Maurício, para a gente encerrar agora, eu vejo aqui loteamentos. E aí loteamentos eu posso pensar também prédios, condomínios. Eles necessitam de licença ambiental? O loteamento vertical não precisa de licença ambiental. Há exceção de alguns municípios. Tá? Alguns municípios, como é o caso de Porto Alegre, acima de uma determinada quantidade de metros quadrados, de um determinado tamanho, exige sim a licença ambiental. E horizontais? Horizontais precisa, não o condomínio. O loteamento, todo o loteamento, sim, é uma atividade passível de licenciamento ambiental. Também ficou proibido? Tudo proibido. Absolutamente qualquer atividade que exija licença ambiental está proibido. Infelizmente. Bom, vamos torcer que o Estado ande rápido para possa melhorar um pouco a nossa economia. Eu costumo dizer, para encaminhar encerramento, Luiz, eu costumo dizer que não se faz política ambiental dessa forma. Política ambiental se faz respeitando a área econômica, respeitando a área ambiental, respeitando a área social. É isso que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Quando essa balança pende para um lado só, pode ser qualquer coisa menos sustentabilidade. Beleza, lamentamos a situação em que chegou essa questão. Ficamos por aqui, agradecendo a sua audiência, agradecendo a presença de Maurício Fernandes, nosso advogado especialista na área ambiental, que voltará conosco breve. É um prazer.